Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e esse é mais um vídeo escatológico que fala sobre as profecias, os eventos que ainda hão de acontecer. E hoje nós vamos estudar um assunto bem especial, que são as profecias do segundo advento de Cristo. Lembrando sempre que nós percebemos, nós vamos estudar a história, dessa doutrina, como é que a igreja primitiva via tudo isso, quais são os posicionamentos que existem com relação ao segundo advento de Cristo, ou a segunda vinda também. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você ainda não segue o nosso canal, aperta aqui no botãozinho, no sininho, siga o nosso canal e siga-nos também nas redes sociais que estão aqui no link do link desse vídeo aqui no YouTube. Então nós vamos começar falando sobre as profecias do segundo advento de Cristo. Começar aqui, obviamente, trazendo um aparato histórico, Qual é a história da doutrina do segundo advento? Vamos falar um pouquinho sobre isso, continue conosco através desse vídeo. Então, aquilo que toda a Escritura almeja e para o que toda a história, aponta, obviamente, como nós vimos nos vídeos anteriores até agora, é a segunda vinda. É a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, obviamente, a esse mundo. Nesse momento, então, serão cumpridos os propósitos de Deus pelos quais seu Filho, Jesus Cristo, veio ao mundo. A redenção terá sido realizada e a soberania terá sido manifesta na terra. Grande quantidade de profecias estão relacionadas a essa segunda vinda de Cristo e os acontecimentos também a ela associados. Existem vários intérpretes bíblicos que dividem em várias escolas diferentes quanto às questões das doutrinas do quiliasmo. A palavra é essa, quiliasmo, Q-U-I-L-I-A-S-M-O, quiliasmo. A questão do quiliasmo, nós vamos explicar um pouquinho para vocês o que é isso. Por muito tempo foi considerada sem importância no campo dos estudos bíblicos e da interpretação das Escrituras. Passou a ser encarada, então, como uma das principais doutrinas, dado o seu efeito determinante em todo o domínio da teologia. O que é quiliasmo? Nós vamos explicar agora. Quiliasmo, assim chamado a partir de um termo grego, quilioi, quilioi, C-H-I-L-I-O-I, tem o significado de 1000, que refere-se em sentido geral à doutrina da era milenar, ou do reino milenial, do reino que ainda há de ser. E como citado na Enciclopédia Britânica, na 14ª edição, quando nós estamos falando do milênio, nós estamos falando na crença de que Cristo retornará para reinar por 1000 anos sobre a terra. A característica dessa doutrina é que ele, ou seja, Jesus, retornará antes dos 1000 anos e, consequentemente, caracterizará esses anos por sua presença pessoal aqui, pelo exercício da sua justa autoridade sobre a terra e assegurando e sustentando na terra todas as bênçãos destinadas para esse período profético chamado milênio. Então, esse termo quiliasmo tem sido substituído pela designação pré-milenarismo. E há mais implícito nesse termo, pré-milenarismo, do que a mera referência apenas aos 1000 anos proféticos. Então são 1000 anos interpostos entre a primeira e a segunda ressurreição da humanidade. Nesses 1000 anos, todas as alianças com Israel serão cumpridas e toda a expectativa do Antigo Testamento está aqui em jogo, com o seu reino terreno e a glória de Israel e a promessa então do Messias sentado no trono de Davi em Jerusalém. Uma boa referência é a obra Systematic Theology, no tomo 4, página 264, de Lewis Sperry Chafer. Ok? Quais são as concepções sobre o segundo advento ou a segunda vinda de Cristo? Então, ao longo da história, amados, verifica-se 4 opiniões principais sobre a segunda vinda de Cristo, ou o segundo advento de Cristo. Lembrando sempre que o segundo advento é a vinda visível de Cristo em glória com os anjos e com a sua noiva adornada, a igreja,
que já foi arrebatado. Então aqui, dentro da perspectiva que nós estamos falando, nós estamos dizendo que o arrebatamento da igreja é diferente desse segundo advento. Mas existem posicionamentos diferentes com relação a isso. Primeira posição é a posição não literal ou espiritualizada. O que é essa posição não literal ou espiritualizada? Primeiro, é a opinião não literal das Sagradas Escrituras, principalmente do livro de Daniel, de Apocalipse, que nega que haverá então um retorno literal, corporal e pessoal de Cristo à Terra. Walvoord resume essa posição dizendo o seguinte: como é que pensa essa posição? Uma opinião moderna, diz ele, Walvoord, comum sobre o retorno do Senhor é a chamada posição espiritual, que é essa daqui que nós estamos falando não literal, que identifica o retorno de Cristo como um perpétuo progresso de Cristo na igreja, através da igreja, incluindo muitos acontecimentos específicos. William Newton Clarke, por exemplo, que é um desses teóricos, defendia que as promessas da segunda vinda são cumpridas pela sua presença espiritual com o seu povo, é o que fala a eles. O que é introduzido então pela vinda do Espírito Santo a partir do Pentecostes, em Atos 2, acompanhado então pela destruição de Jerusalém e finalmente cumprido pelo contínuo avanço espiritual na igreja. Em outras palavras, não se trata de um acontecimento, mas de todos os acontecimentos da era cristã que constituem para eles a obra de Cristo. E esse aspecto é defendido por muitos liberais nos nossos dias atuais. Então, o liberalismo teológico, que é uma corrente muito popular nos seminários atuais, pensa dessa maneira, pensa que tanto o livro de Apocalipse quanto o livro de Daniel, principalmente esses fatos da segunda vinda, arrebatamento, tribulação, tudo isso, eles espiritualizam isso e dizem que isso são apenas metáforas, elementos simbólicos e coisas desse tipo, e que realmente tudo isso que a Bíblia diz nesses trechos não são literais, mas sim o avanço da igreja, o crescimento e a expansão da igreja do Senhor Jesus sobre a terra. Quem mencionou tudo isso, esse resumo de como pensam os não literais, foi John F. Walvoord, na sua obra The Millennium Issue in Modern Theology, ou seja, The Millennium, o milênio através da teologia moderna, tá bom? No seu conjunto chamado Biblioteca Sacra. Então essa opinião, não literal, como nós estamos falando, vê o segundo advento como cumprimento na destruição de Jerusalém, que vocês sabem, nós já mencionamos em vídeos anteriores, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito, quando invadiu Jerusalém, matou milhões de judeus aqui, milhares, e chegou, dizem, mais de 1 milhão de judeus. Ou, essa opinião vê o segundo advento cumprido na destruição de Jerusalém, ou no dia de Pentecoste, ou na morte do crente, ou na conversão do indivíduo, ou em qualquer transição na história ou experiência individual, é o que dizem eles. E a sua controvérsia é se haverá um segundo advento literal ou não. Não é necessário, é claro, dizer que essa visão se baseia na descrença na palavra de Deus, ou ela é baseada apenas no método espiritualizante de interpretação, o que é perigosíssimo, esse tipo de método de interpretação. Uma segunda posição é a posição pós-milenarista, posição pós-milenarista. Como é que essa posição pensa e quais são os seus argumentos? A posição pós-milenarista, popular entre os teólogos aliancistas do período, principalmente pós-reforma, defende, segundo Walvoord, esse mesmo escatologista, especialista na área de profecias, ele diz assim, que através da pregação do Evangelho, todo mundo será cristianizado e submetido ao Evangelho antes do retorno de Cristo, dizem eles. O nome deriva, esse pós-milenarista, do fato de que nessa teoria Cristo retorna depois do milênio, conforme eles assim creem. O que é, obviamente, uma loucura total. Não dá para
se confiar nessa posição. Mas é importante a gente saber, né? Eu gosto de passar aqui todos os posicionamentos teológicos, escatológicos, para que você possa pensar juntamente conosco. Os partidários dessa visão pós-milenaristas defendem então um segundo advento literal e acreditam no milênio literal, geralmente seguido ao ensino do Antigo Testamento quanto à natureza desse reino. A sua controvérsia aqui, é claro, é a respeito das questões com quem instituirá o milênio e qual a relação de Cristo com o milênio e a hora da vinda de Cristo em relação a esse milênio. Existe um terceiro posicionamento, que é a posição amilenarista, também muito em voga, né? Principalmente nos meios tradicionais dos dias de hoje também. A posição amilenarista, que é um terceiro posicionamento, a posição amilenarista, defende que não haverá um milênio literal na Terra após o segundo advento. Para eles, todas as profecias a respeito do reino estão sendo cumpridas espiritualmente pela igreja no período entre os dois adventos, ou seja, a primeira vinda, quando Jesus fez carne, habitou entre nós, se encarnou, né? E a segunda vinda, que eles acreditam que é a mesma coisa que o arrebatamento. Então, com respeito a essa opinião, foi declarado o seguinte: o Walvoord também afirma assim e resume esse posicionamento da seguinte maneira: o seu caráter mais geral é a negação do reinado literal de Cristo na Terra. Imagine-se aqui que Satanás tenha sido preso na primeira vinda de Cristo e a presente era entre o primeiro e o segundo advento é o cumprimento do milênio, segundo pensam eles. Seus seguidores diferem entre o cumprimento do milênio na Terra, Agostinho, por exemplo, ou o cumprimento pelos santos no céu. Warfield também pensa assim. Pode-se então resumir isso na ideia de que não haverá mais milênio do que há agora. Então eles acreditam que o milênio está acontecendo agora e que o estado eterno se segue imediatamente à segunda vinda de Cristo. Essa teoria assemelha-se ao pós-milenarismo, quando afirma que Cristo virá depois do que eles consideram ser o milênio. O que para nós, né, pré-tribulacionistas, é uma loucura. Mas sua controvérsia, né, quanto à questão de um milênio literal, né, aqui estou falando desses amilenistas, para Israel, né, ou seja, sua controvérsia é quanto à questão de um milênio literal para Israel ou quanto ao fato de promessas sobre o milênio estarem ou não sendo cumpridas agora na igreja, seja na terra, seja no céu. E existe uma quarta posição, que é a posição pré-milenarista. A posição pré-milenarista, né, defende que Cristo retornará ao mundo literalmente, corporalmente, antes de começar a era milenar. Esse é o nosso posicionamento e é o que eu gostaria que você também tivesse. E por sua presença será instituído então um reino sobre o qual Cristo reinará sobre a terra. Nesse reino, então, todas as alianças de Israel serão literalmente, fielmente cumpridas, conforme relata a palavra de Deus. E o reino continuará por 1000 anos, e depois disso, o Filho, aqui Jesus Cristo, dará o reino ao seu Pai e se fundirá com o seu reino eterno no final de todo esse plano profético. A questão principal sobre essa posição é se as escrituras estão sendo cumpridas de forma literal ou apenas simbólica. Então, na verdade, essa é a parte essencial de toda a questão. Um teólogo chamado Alice, né, nós já mencionamos em vídeos anteriores, um zeloso amilenarista, admite o seguinte, ele fala assim: as profecias do Antigo Testamento, se interpretadas literalmente, não podem ser consideradas cumpridas ou possíveis de serem cumpridas na presente era. É o que fala Oswald T. Alice, né, na sua obra Prophecy and the Church, ou Profecia e a Igreja. Então, pensando um pouquinho, né, no que Alice aqui, Oswald Alice diz, não é exagero dizer que as questões que dividem essas quatro posições só podem ser resolvidas se definirmos o problema do método de interpretação a ser empregado. Quais são os dois métodos? O primeiro método é o não literal ou espiritualizante.
E o segundo método é o método literal, conforme os pré-milenaristas acreditam, tá bom? Que é o nosso posicionamento aqui escatológico. Então, no vídeo seguinte, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa doutrina do segundo advento na igreja. Trouxemos aqui 4 posicionamentos com relação à segunda vinda de Cristo, ou segundo advento, e um breve relato acerca do termo quiliasmo dentro da história da igreja. O que significa quiliasmo? Ou seja, milênio, reino milenial ou 1000 anos, como nós passamos para vocês. Continue conosco, aperte o cinto, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Siga as nossas redes sociais. Se você quiser semear nos nossos ministérios, também nós temos as formas aqui que você pode fazer isso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Põe em ordem a tua casa, se santifique, se consagre, conserte as coisas na sua vida, porque nós cremos que estamos vivendo a última geração, os últimos dias antes do retorno do Messias. Jesus está voltando. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.